Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 9, verso 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Os faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão, bebei do meu vinho, que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença nós estamos, queremos glorificar o Teu nome, queremos engrandecer o Teu nome, queremos Te exaltar, ó Senhor, e mais uma vez, mais uma noite de ensino, queremos que o Senhor nos dê a Tua graça, nos dê a Tua bondade, e que o Teu nome seja glorificado, que o Senhor nos ajude a viver a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Se assente glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos estudando sobre o livro de Provérbios, o qual temos um tema em cima deste livro que é Vivendo com Sabedoria. E nós vemos que este livro de Provérbios, ele é um livro de conselhos, o qual nos ajuda a viver uma vida de sabedoria nesta terra, nesse mundo a qual nós estamos. Nós já estudamos até o capítulo 8 e hoje vamos dar início ao capítulo 9. E o tema deste capítulo, ele tem por o banquete da sabedoria. Nós também, ao estudarmos este livro, nós já aprendemos que quando se fala da sabedoria, não é apenas a sabedoria natural que nós conhecemos. O que é a nossa sabedoria que nós conhecemos natural? É o conhecimento em prática, né? Chamamos uma pessoa de sábia quando ela coloca o conhecimento em prática, não é verdade? Mas entendemos também, quando estudamos o livro de Provérbios, que a sabedoria mencionada também, ela tipifica Cristo. E nós já vemos ao decorrer desses capítulos que nós estudamos a palavra do Senhor. Agora, nós vamos observar aqui, e eu peço que você preste muita atenção, no verso 1 que diz: a sabedoria já edificou a sua casa e já lavrou as suas 7 colunas. Pastor, o que esse texto quer dizer? Se nós entendemos que a sabedoria, ela é o tipo de Cristo, ela tipifica Cristo, esse versículo 1, ou esse verso 1, ele está fazendo-nos entender que fala da encarnação de Jesus, quando ele veio a este mundo como homem. Porque nós entendemos que quando falamos de casa,
falamos de uma habitação. Então, quando ele diz assim, ó, a sabedoria já edificou a sua casa, ou seja, ele já abriu mão da sua glória e veio a este mundo como homem. Então, a casa aqui está falando do corpo de Cristo, do seu corpo, como homem neste mundo. Quem entendeu até aqui diz amém. Maravilha. Pastor, mas o que quer dizer então? Já lavrou as suas 7 colunas. Colunas fala que nós temos homens que trabalham com obras, né? Colunas fala de sustentação. Então, quando ele diz assim, ó, já lavrou as suas 7 colunas. O número 7 na Bíblia é o número da plenitude. O número 7 da Bíblia é o número da perfeição. Então, quando ele diz assim, a sabedoria, tipo de Cristo, já edificou a sua casa, ou seja, encarnou-se, esteve este mundo e já lavrou as suas 7 colunas, ou seja, ele veio a este mundo perfeito. Não houve pecado. Quem entendeu até aqui diz amém. Maravilha. Aí olha o verso 2 o que diz. Já sacrificou as suas vítimas, vírgula. Até as vírgulas falam na Bíblia, tá, irmãos? Observe que já sacrificou as suas vítimas. Sacrificou no verbo passado, já passou. Então observe que ele está usando uma palavra, e nós vamos entender, antes da cruz, antes do sacrifício de Cristo na cruz, já sacrificou as suas vítimas. As vítimas falam dos animais que foram mortos. Então quando diz assim, ó, já sacrificou as suas vítimas, isso fala do tempo do Antigo Testamento. Quem entendeu, diz amém. Então aqui agora esse texto está falando de um tempo que era o tempo dos sacrifícios. O tempo em que o homem, ao apresentar-se a Deus, apresentava-se diante de um sacrifício dos animais. Já misturou o seu vinho. O vinho, nós entendemos que representa o sangue. Amém? Amém ou não amém? Maravilha. E já preparou a sua mesa, ou seja, o banquete. Agora está falando do momento da crucificação também, o qual através da crucificação nós vamos encontrar uma mesa. Que mesa é esta? A mesa da ceia. Aí olha o que diz mais. Já deu ordem às suas criadas, já anda convidando, dizendo às alturas da cidade, dizendo, quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz, olha o que diz o verso 5. Verso 5. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Comei do meu pão. Vamos lá, essa igreja é muito inteligente. Pastor, já que diante desse raciocínio, o que o verso 5 quer dizer? Que momento é esse? A ceia do... Por quê? Estamos aqui com o pão e com o vinho. Quem entendeu, diga glória a Deus. Maravilha, glória a Deus. Deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Deixai os insensatos fala de você cortar relacionamentos. Como assim, pastor? Deixai os insensatos e viver e andai pelo caminho do entendimento. Ou seja, olha o que o proverbista está dizendo. Tem certos relacionamentos que vocês precisam cortar. Porque prejudicam a gente. Nos fazem mal. E eu não sei se você já teve aquela crise existencial, ou crise do que você poderia ter feito e não fez. Eu tive isso muito quando eu terminei os estudos, que depois de alguns anos eu encontrei alguns amigos da época de escola, e eu via um formado naquilo, e outro naquilo outro, e outro naquilo outro, e você o quê? Não, eu estou fazendo isso aqui, e você fazendo o quê? Eu estou fazendo isso aqui, e você, estou fazendo o quê? Eu sou pastor. E eu confesso para os irmãos que foi muito difícil,
Porque você abre mão de muita coisa, de muitos sonhos. Eu tinha sonho, Natan, da aeronáutica. Eu gostava, meu Deus do céu, como eu gostava. Mas um dia, eu tive que tomar uma decisão. E tem gente que pensa que ser crente, ser obreiro, é fácil. Você precisa abrir mão de muita coisa. Você precisa abrir mão, e eu estou dizendo isso, pegando um gancho, quando nós começamos a cortar relacionamentos. E olha o que diz a palavra do Senhor a respeito de alguns relacionamentos. Porque infelizmente, eu digo isso por experiência própria. Tem momentos que quando eu chegava na escola, que eu encontrava os amigos até depois da escola, a gente conversa vai, conversa vem, acha legal, mas daqui a pouco você já está se envolvendo de um jeito, está falando certas coisas, que quando acaba que você está indo para casa, o Espírito Santo fala contigo: rapaz, você se empolgou hoje, hein? Você falou demais. Você falou coisa até que não achei legal, não. Porque alguns relacionamentos, irmãos, e infelizmente não é só relacionamentos fora da igreja, não. Infelizmente tem relacionamentos dentro da igreja que você tem que manter um nível. E eu aprendi isso na vida, irmãos. Tem pessoas que são colegas, estão no nível. Tem pessoas que são amigos, estão no nível. Mas tem aqueles que são mais que amigos, aí já está no outro nível. E eu acho muito pesado quando alguém diz assim: está aqui meu amigo, pastor. Irmão, cuidado, né? Amigo é uma palavra muito forte. Está aqui o nosso companheiro, é mais fácil dizer irmão em Cristo. Mas vamos lá. Falando de relacionamento, se você gosta de fazer um gancho e marcar com o verso 6. Esse é um texto muito conhecido, e eu acho que até melhor a igreja toda ler. 1 Coríntios 15, 33. Esse é bem conhecido, né? 1 Coríntios 15, 33, vamos contar de 3. Vamos ler todos juntos, com muita alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 3 e... Não vos enganeis, as más conversações... Amém? Então quando o proverbista diz assim, ó: deixai os insensatos, vírgula, espaço de tempo, vivei e andai pelo caminho do entendimento. Então o que isso quer dizer? Cuidado com alguns relacionamentos, cuidado com algumas amizades. Vamos lá, verso 7. O verso 7, nós vamos 7, 8 e 9. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio, recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça, vírgula, ponto e vírgula. Pastor, o que esse verso quer dizer até essa parte aqui? Tem pessoas que, infelizmente, não adianta você falar. Tem pessoas que, infelizmente, você fala, mas infelizmente tem um ditado popular que diz assim: é você dar murro em ponta de faca. Por exemplo, ligado com esse verso, Provérbios capítulo 12. Algum irmão aí, por gentileza? Vamos participar, né? Provérbios 12, o verso 1. Se você puder aí. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é o bruto. Amém? Outro, em nome do Senhor Jesus, capítulo 13, verso 18. É bom pegar o microfone, né? Porque... Pega o microfone ali, Elis, porque senão os irmãos... Amém? Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Amém, irmãos? Hebreus 12, 11. Pode ler, Josicala. Você quer ler, né? Hebreus 12, 11.
Hebreus 12:11. Olha o que diz Hebreus 12:11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Deixa eu falar uma coisa aqui. Quem já foi exortado, repreendido na frente de alguém, de algum irmão, da igreja, e na hora, irmão, você ficou vermelho. Levanta a mão assim, deixa eu ver, tem alguém? Eita. Eu pensei que eu estava sozinho, irmão. É ruim, não é? Não é ruim? Eu tive um pastor, eu não vou falar não, porque senão ele vai ver depois aí. Mas ele gostava de me pegar na frente de todo mundo, irmão. E eu sou tímido, minhas orelhas sentia ela queimar. Sentia meu rosto queimar. E a minha forma de criação na igreja, eu louvo a Deus por ela. O que eu fazia? Baixava a cabeça, amém, pastor. Amém. Por dentro, irmão. Não ódio. Mas amém, pastor. Amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Na hora, irmãos, a gente fica... Mas é o que o escritor dos Hebreus diz. Na hora, ela é amarga. Só que o tempo vai passando. Aí você vai vendo assim, olha... Vai produzir fruto pacífico. Vai produzir fruto de justiça. Eu tenho certeza que tem alguém aqui, algum irmão, alguma irmã, que o pai, a mãe já fez você até passar vergonha. Só que hoje você para e fala assim, olha, graças a Deus, né, Natan? Graças a Deus que eu passei aquela vergonha, porque senão hoje eu não seria o que sou, não teria o que tenho. E nós vamos observar que infelizmente o proverbista está falando aqui que tem certos tipos de pessoas que por mais que você queira ajudar, por mais que você queira exortar, pegar no pé, endireitar, ele é ruim. Não aprende. Eu nunca vou esquecer um processo que eu passei lá em Mongaguá. E eu liguei para o nosso pastor, conversando com ele a respeito da situação. Ele me disse algo que eu nunca vou esquecer. Ele me disse assim, filho, meu pai, pastor João Alves Correia, me disse o seguinte, tem ovelha que infelizmente, ela nasceu doente, infelizmente. E por mais que você queira ajudar, por mais que você queira dar remédio para ela, ela não aceita. E é verdade, irmão. Tem gente que infelizmente, é isso que o proverbista está falando. Não adianta você querer, às vezes, bater boca com ele. Não adianta você, às vezes, querer retrucar. Você só vai fazer enxame, fazer barulho, baderna. Porque tem gente que gosta disso. Só que em contrapartida, o proverbista ele vai terminar o verso dizendo, repreende o sábio e ele vai te amar. Repreende o sábio e ele vai te amar. E eu louvo a Deus, irmãos, louvo a Deus por cada pastor que eu tive, que me bateu, que puxou minha orelha, porque hoje, irmãos, eu posso olhar para eles e às vezes nós sentamos, muitas das vezes, daqueles pastores que eu tive, hoje, muitas das vezes, nós sentamos no mesmo púlpito, um do lado do outro, e eu olho para eles e eu falo assim, valeu a pena apanhar desse camarada, valeu a pena cada puxão de orelha. Eu olho para o meu pai, para minha mãe, eu vejo graças a Deus por cada repreensão, por cada puxão de orelha, graças a Deus. E o proverbista está dizendo, dá instrução ao sábio e ele se fará mais, ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Tem gente que diz assim, olha,
sábio é aquele que aprende com seus erros. Não acho muito não. E eu já ouvi alguém dizendo que sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. E quando você vai sendo orientado, vai sendo ensinado, o sábio se torna mais sábio. Eu era mais novo, isso faz pouco tempo. Acho que eu tinha uns 14, 15 anos. Foi logo ali. 14, 15 anos. E aí, o meu tio, pastor Luizinho, ele me disse o seguinte: filho, quando você encontrar alguém que sabe mais do que você, quando você encontrar alguém que você vê que tem mais intimidade com Deus do que você, cola nele. Pega o canudinho, ó, e ó, suga tudo que puder dele. Aprenda. Vai fazer bem para você. E tem pessoas, eu até disse isso esses dias, tem pessoas que você conhece e você fala: rapaz, eu preciso ser amigo desse camarada. Não é ser interesseiro, não. É você ser inteligente. Eu preciso ser amigo desse camarada, tem Deus na vida dele. Esse camarada é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus. Eu preciso aprender com ela, eu preciso. Alguns estudiosos já disseram que você é reflexo dos seus 5 amigos mais próximos da sua vida. Conforme aqueles seus 5 amigos mais próximos que você tem, você é mais ou menos o reflexo deles. A gente fica olhando para os nossos amigos e fala: meu Jesus, ajuda, Senhor. Mas não é questão de ser interesseiro, não. É você saber querer crescer na vida, em todos os sentidos. É você procurar mais de Deus, ver as pessoas que têm mais intimidade com Deus, ver as pessoas que têm uma face. Sabe por que eu aprendi algo, irmãos? E isso é uma verdade, isso tem mexido comigo esses dias. Deus não tem prediletos. Deus não tem prediletos. Deus não faz acepção de pessoas. Aí quem sabe você vê às vezes um irmão aqui no púlpito pregando com dom de revelação, dom de cura divina, e você fica: nossa, que legal. Ei, irmão, você tem que pensar o seguinte: se Deus deu para ele, é só eu buscar que Deus vai dar para mim também. Você olha na igreja e vê, irmão, que Deus tem abençoado, tem crescido financeiramente, tem sido próspero, Deus está prosperando. Aí você olha e fala assim: rapaz, olha o que Deus está fazendo na vida dele, que coisa legal. Não fique com inveja não. Fala: pai, se o Senhor deu para ele, não tem predileto não, dá para mim também. Qual é o caminho, qual é o processo? Me ajuda a viver, me ajuda a andar na obediência. Por isso nós temos que procurar sempre, meus amados irmãos, estudar a palavra de Deus, buscar a palavra do Senhor, ficar atento às nossas amizades, os nossos relacionamentos. Por isso que o proverbista diz assim, ó, quando você dá instrução ao sábio, ele não vai dizer: rapaz, eu sei mais que você, rapaz. Não. Ele vai se tornar mais sábio. Se eu estou assumindo a igreja, irmão, eu não sou muito de pregar não, então não vou encher linguiça, irmão. Mas vou chamar aqui, deixa eu chamar o irmão Flávio. Irmão Flávio é professor, ensina aqui, irmão Flávio, hoje. Vou aqui chamar o Valdo, vem aqui, Valdo, prega hoje. Já que eu não consigo ter muita desenvoltura, eu também não vou ser arrogante o suficiente para dizer: não, o negócio é comigo. Não, seja sábio. Saiba reconhecer que você precisa de ajuda. E olha o que o texto está dizendo: se você dá instrução para o sábio, ele vai se tornar mais sábio. E ele continua dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor a Deus é o início de tudo. O temor a Deus é o início de tudo. Olha o que diz aqui o verso de número 17 e o verso de número 18. As águas
roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Verso 18 diz: mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Pastor, o que esse verso quer dizer e o que o proverbista, ele está finalizando esse capítulo dizendo, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que tem coisas que parecem ser certas, mas elas são erradas. Por quê? Águas roubadas. Roubar é certo, irmão? Não. E ele diz assim, águas roubadas são doces. O pão comido às ocultas é suave. Ou seja, parece ser bom no momento, parece ser agradável no momento, mas a atitude errada há uma consequência. E a consequência disso é a morte. A consequência disso está levando às profundezas do inferno. E como nós já falamos aqui, o livro de Provérbios, ele não segue uma sequência, uma cronologia de um jeito, em que nós podemos olhar e falar assim, nossa, tem começo, meio e fim, que legal. Não, ele mistura assuntos, porque já que são conselhos práticos para a vida, muitas das vezes, é uma bagunça. Como já foi dito aqui, às vezes nós acordamos de mau humor, depois o humor vai melhorando, daqui a pouco melhora de novo, daqui a pouco piora de novo, daqui a pouco melhora de novo. A vida é assim. A vida, já disseram, né, é uma roda gigante de altos e baixos. Por isso que nós vamos entrar no capítulo 10, e o capítulo 10 ele vai falar agora de vários assuntos. E vamos ver. Verso 1 e 2. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. É o proverbista falando que viver errado não vale a pena. Ande na justiça, ande em retidão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, de você andar certo. Um exemplo. Ah, Senhor, me dá um carro, Jesus. Me dá um carro, Senhor, me dá um carro. Oh, Jesus, me abençoa com um carro. Me dá um carro, Senhor, me dá um carro. Aí ele vai lá e trabalha, vê opa, vou aproveitar essa oportunidade, vou comprar um carro. Vai andar, acontece algum acidente, alguma coisa do tipo, o policial pega, cadê a habilitação? Então, rapaz, eu pedi só para Deus o carro, esqueci de pedir habilitação. Aí sabe o que vai acontecer depois? Ele vem aqui na igreja, pastor, ore por nós, estamos passando um momento, o diabo está se levantando. É o diabo que está se levantando, irmão? O policial pegou, olha, ficamos sem habilitação, aconteceu isso e aquilo, tem que responder isso e aquilo. É o diabo, irmão? Não. Você tem que fazer a sua parte. É andar na retidão, certo, em justiça. O camarada está com o carro em dívida, está com o carro atrasado, documento vencido. Aí quando ele passa aquele radacho para a cabra, ele tem que passar quase fazer sinal da cruz. Senhor, meu Deus, guarda. Senhor, dia dele. Aí se a polícia para e leva o carro, o diabo se levantou, irmão. Não, se levantou não, foi você que se levantou errado. Então o proverbista está dizendo, olha, os tesouros da impiedade de nada aproveitam, ou seja, não vivam a vida de errado. Infelizmente, irmão, tem gente que só sabe viver de errado, de coisa de, sabe, não sei se essa é a palavra certa, não é rolo, mas
trambicagem. É rolo. De trambicagem, tu faz isso, eu faço aquilo, e não sei o que, e quando vai ver, e quando vai ver, já virou uma bola de neve. Ande nas coisas certas, irmão. O camarada faz gato na casa. Aí vem lá o fiscal, tome multa. E a multa não é barata não, viu? Aí vem na igreja chorar, ô pastor, ora por mim, me ajude, porque o diabo não está se levantando não, irmão, é tu que está vivendo errado. Temos que procurar andar em retidão, procurar andar em sinceridade, na justiça. E olha o que ele diz, mas a justiça livra da morte. E olha o que ele diz mais. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas as mãos dos diligentes enriquecem. Pastor, eu acho meio complicado esse verso. Por quê? Porque eu vejo tanta gente fazendo coisa errada. Só que o camarada anda com o carro do ano. Camarada, não pode falar, né? Porque hoje está até online. O cara está lá em Brasília, todo bonito. Faz isso, faz aquilo. Está nisso, está naquilo. Tem isso, tem aquilo. E a gente que procura andar certinho. Olha a nossa vida, que dificuldade. Mas eu tenho certeza, irmão, absoluta, que o sono que tu tem, ele não tem. O sono dos justos que você tem, ele não tem. Para dormir tem que abrir a pochetinha cheia de comprimido. Agora para a gente dormir, irmão, sabe o que basta fazer para dormir? Vou ler a Bíblia agora. Não é assim? Tem eles para dormir, irmão, ó, um monte de pochetinha. A gente é só que... o pastor falou para a gente ler um provérbio todo dia. Deixa eu ler aqui. Provérbios 10. E dorme, irmão. E dorme até babar. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. Asaf, ele olhou para a prosperidade ou para a riqueza dos ímpios. E se ele ao olhar isso, ele diz assim, os meus pés quase me desviaram. E é verdade, irmãos. É verdade. É ruim quando você procura viver uma vida de retidão, uma vida de sinceridade, uma vida nos caminhos do Senhor. Aí você olha um camarada que vive enganando, vive fazendo tudo de errado. E ó, tá aos nossos olhos, tá voando. Está numa prosperidade, só que o fim dele. Asaf diz assim, quando eu entrei no templo, eu vi qual é o fim deles. Aleluia. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele é uma pessoa prudente, irmão. O que ajunta no verão é o filho sábio. Por que ele está juntando no verão? Porque ele sabe que o inverno vai vir. Então tem gente que se deixar é festa segunda, é festa terça, é festa quarta, é festa quinta, é festa sexta, é festa sábado, é festa domingo e depois é festa segunda de novo. Só que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Tem tempo que é o tempo da gente gastar, mas tem um tempo que é o tempo de juntar. Tem tempo que é o tempo de espalhar, mas tem um tempo que é o tempo de guardar. E muitas das vezes nós vemos, falando de finança dentro da igreja para a nossa vida, muitas das vezes nós gastamos com coisas que não é pão.
Gastamos com muita coisa. E sabe qual é o mais triste? É que tem gente que para muita coisa abre a mão, ó. Mas para sua casa é mão de vaca. Não vou falar nem da igreja, viu? Vou falar da sua casa. Tem gente que para fulano, para o Beltrano, ele tá lá. Mas se a esposa pedir um negócio... Não vou falar da igreja não, tá? Quando o pastor pede ajuda, não vou falar não. Vou falar da tua casa. Se o filho pedir um negócio, tem dinheiro não. Mas se vir fulano ou Beltrano, outra pessoa pedir, tu, opa, não, irmão, tá aqui. Cuidado, saiba administrar. Seja fiel com as coisas de Deus. E seja fiel com a sua casa, com a sua família. Quem está entendendo, diga amém. Maravilha. Por quê, pastor? Porque bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Pastor, o que esse verso quer dizer? Como seremos lembrados? A memória do justo é abençoada. Você já percebeu que tem um dia que todo mundo é bom? Tem um dia que todo mundo é gente boa. Sabe qual é? É o dia do velório dele. É o dia que ele está com o paletó de madeira. Fica todo mundo ali, olha, mas era uma pessoa tão boa. Mas era tão bom. Mas era isso, mas era aquilo. Aí acabou o culto, irmão. Acabou a cerimônia. Quando acabou, irmão, tá vendo? É preço, é a mão de Deus. Tem um rei na Bíblia, me fugiu a memória agora o texto, se tiver algum irmão aí, que seja mais rápido aqui de memória que eu. Tem um rei que morreu. E o texto bíblico diz assim, ó, e o povo não sentiu saudade. Irmão, você pensa um negócio assim? O rei morreu. E diz o texto assim, ó, e o povo não sentiu saudade. Jesus amado. Eu já pensei na minha vida, falei, meu Deus, eu como pastor, como líder, falei, Jesus, pelo menos um irmão fala assim, ô pastor, que saudade daquele tempo, glória a Deus, irmão. Você já pensou quando passa, a nossa vida é mais no Ministério de Santos, que pastor não dura muito, e passa, de repente passam uns aqui, eu sei que isso aí eu já tive muitos pastores também, tem pastor que já passou lá na Cidade Atlântica, que eu olho assim, graças a Deus já foi, Senhor, oh, meu Pai. E é ruim. Será que você pode olhar para trás? Falar assim, poxa, será que na minha liderança de mocidade, será que na minha liderança dos adolescentes, será que na minha liderança na igreja, será que a minha liderança, será que no meu trabalho onde eu passei, será que onde eu passei, onde eu tenho passado, eu tenho deixado um legado, saudade? E o texto está dizendo assim, ó, a memória do justo é abençoada. Que isso, pastor? É quando você lembrar de alguém e falar assim, olha como que Deus usava, irmão. Que isso? É o nome do Senhor ser glorificado nas suas obras. Mesmo não estando aqui. E eu sei que aqui já passou muitas irmãs, muitos irmãos que já partiram para a eternidade, mas que já profetizaram muito nesta casa. Já deixaram um legado tremendo nesta casa. Eu sei que tem filhos e irmãs aqui, tem filhos e irmãos aqui nesta casa que hoje, sabe o que são? São sementes da oração e do trabalho de pessoas que já partiram para a eternidade. E quando as pessoas lembram, oh, fulano de tal, que bênção era ele. Que saudade. E o proverbista está dizendo, a memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Que é isso, pastor? Aqueles que praticam o mal. Aqueles que praticam. E olha o que diz mais o verso 8. O sábio de coração,
aceita os mandamentos. Mas o louco ao parador será transtornado. Quem anda em sinceridade, anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que aquele que anda em sinceridade, irmão, ele pode ir para tudo que é lugar. Ele tem a consciência tranquila. Ele sabe quem ele é. E você precisa saber quem você é. Esses dias eu conversando com um irmão e aconselhando, eu falei para ele, falei assim, irmão, vocês pensam que na igreja eu consigo agradar todo mundo? Não. Jamais vamos agradar todos. Não dá para agradar 100%. Mas pelo menos 50% mais um, esse é o nosso dever. Porque se você consegue agradar 50% mais um, como diz nosso pastor João Correia, em saudosa memória, você já tem maioria da igreja. Eu sei que não é fácil trabalhar com pessoas, mas uma coisa você precisa entender. Você precisa saber quem você é. Eu sei quem eu sou, irmão. Independente do que você fale, a sua opinião, legal. Mas aqui, eu sei quem eu sou. E o proverbista está dizendo assim, quem anda em sinceridade, quem anda fazendo certo, quem anda em sinceridade, ele anda seguro, porque ele sabe. Se você teme a Deus, se você tem a sua fé em Cristo, independente do que fala, não deixe de falar da tua vida, irmão. Você sabe quem você é. Você sabe aonde você entra, onde você anda, no seu trabalho, na escola, na faculdade. Você sabe quem você é. Você sabe. Um dia na escola, eu, com a minha professora Lourdinha, lembrei dos jovens aqui, lá na escola Vicente de Carvalho, no Guarujá. Tinha um jovem estava usando aquelas roupas meio aquelas calças folgadas, aqueles tênisinho pã, aquelas toucas, estava o inverno. Eu falei, meu Deus, como que eu posso tentar andar com eles, mas de uma maneira que... Aí um dia eu comprei uma camisa, irmão, trabalhando na praia. Oh, meu Deus, é o tempo. Trabalhando na praia, fui lá, juntei o dinheirinho, comprei uma camisa. Quando eu cheguei na escola, irmão, não ande desarmado. E olha que não tinha nem Bolsonaro na época, hein? Não ande desarmado. As pessoas chegaram, e aí, meu irmão, é nós. Falei, ô varão, é nós. E aí, pastor, desviou? Falei, não, varão, dá uma olhada aqui, ó. Aí atrás estava escrito assim, ó, revista-se de toda a armadura de Deus. Como assim, pastor? Procure andar com sabedoria no meio, com entendimento. Por quê? As pessoas não podem te influenciar, você precisa saber quem você é. Eu sei quem eu sou servo de Deus. Você precisa ter essa consciência, eu sou filho de Deus. E eu ando com a minha consciência tranquila, sabe por quê, irmão? Porque no mundo, você pode ter certeza, eu tenho certeza que eu não fui o único que teve essa experiência. Quando você está para tomar uma decisão assim, que você, meu Deus, e agora? E agora? Que tu pensa fazer algo, alguém diz assim, mas tu não é crente? Mas tu é crente? Não é desse jeito? Mas aqui, aqui, tem que ter a certeza, não, eu sou filho de Deus, servo do Senhor. E olha o que o proverbista continua dizendo, verso 11: a boca do justo é manancial de... Está fraco? A boca do justo é manancial de... Eita Jesus! Mas a violência cobre a boca dos ímpios. O que ele está dizendo?
Cuidado com o que você fala. O que está saindo da sua boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Alguém, por gentileza, pega o microfone aí, já disse. Tiago capítulo 5, versículo 12. Logo após Tiago 3, versículo 9 e 10. É culto de ensino, irmãos. Então vamos lá. Ligado, né? Com o verso 11 do capítulo 10. Quem encontrar, por gentileza, fique em pé. Tiago 5, 12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caias em condenação. Amém. Amém, meus irmãos? Se tem uma coisa que nós temos que ter, irmão, é palavra. Quando Davi está velho, e o conselho principal que eu acho que ele deu para Salomão, um dos principais para conviver aqui, ó, sem ser o vertical, mas na horizontal com as pessoas, Salomão, seja homem. Observe a expressão, homem de Deus. Antes do de Deus, tem o homem. Antes da mulher de Deus, antes do de Deus, tem mulher. Ou seja, procure honrar a sua palavra. Sabe por quê, irmão? O que nós encontramos, infelizmente, pessoas crentes dando mau testemunho em serviço, pessoas dando mau testemunho no trabalho, pessoas dando mau testemunho na escola. Não tem palavra. E a palavra do crente é sim, sim, não, não. E isso não é só aqui dentro, não. Aqui nós aprendemos para viver lá fora. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra e eu achei interessante a fala do pastor, que ele estava na igreja e na parede da saída da igreja ele colocou uma frase, um painel de um tipo dizendo assim, ó: você está a poucos passos do campo missionário. Quando a pessoa acabou o culto, ela está indo para a rua, está a frase: você está a poucos passos do campo missionário. Eu falei, rapaz, se não tivesse esses vídeos, eu ia fazer aqui no Água Sul. Sabe por quê, irmão? Aqui, ó, é onde nós aprendemos. Atravessou ali, é onde nós colocamos em prática. É onde nós começamos a colocar em exercício aquilo que nós aprendemos aqui. Vamos a mais um texto? Tiago capítulo 3, versículo 9 e 10. Tiago capítulo 3, versículo 9 e 10. Quem encontrar pode ficar em pé aí. Chame o Jadilson. Ele vai levar o microfone para você. Você vai estar lendo em nome do Senhor. Ibrahim. Com ela, Tiago 3, 9 e 10. com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Amém, irmãos? Então você pode olhar para esse crente que está pertinho de você, diga para ele assim, ó: controla, viu, irmão? Isso, controla. Controla. Olha o que o Tiago está dizendo. Sabe o que quer dizer? É você aqui na igreja: Senhor, não vou dividir a minha adoração. Acabou o culto, ó. Em casa, cantando um monte de coisa. Aqui, irmão, ô glória, fala a língua estranha. E lá fora, palavrão, piadas imorais, falando um monte de coisa. Aí Tiago vai dizer: irmão, não convém que façais isso. Cuidado. Cuidado com a sua fala. Cuidado com o que você fala. É por isso que o proverbista está dizendo assim, ó: da boca do justo sai um manancial de vida.
sai manancial de vida. Então nós temos que tomar muito cuidado. Pastor, mas aí é difícil, pastor. E aí agora? Irmão, porque tu pensa que você é crente é molezinha, é? Quem te falou que é molezinha, mentiu, irmão. Ser crente não é fácil, não. Ser cristão não é fácil. Andar, seguir a Cristo não é fácil. Mas uma coisa é certa, há uma grande recompensa. Vale muito a pena. E o proverbista, ele vai continuar dizendo, verso 12. Depois que ele fala da boca, que excita a violência, ele vai dizer, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Vamos ler alguns versículos aqui? Eu peço que os irmãos participem. Vamos lá. Primeiro versículo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 8. Um irmão, por gentileza, o que encontrar já fica em pé, tá bom? O Jadilson vai levar o microfone para você. Segundo, 1 Pedro 4, 8. Terceiro, 1 Epístola de João 3, 18. Quarto, 1 Epístola de João 4, 20. Quinto, 1 Epístola de João 2, 9 e 10. Primeiro versículo ao falar do amor. 1 Coríntios 13, versículo 4 e 8, quem encontrou? O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com levianidade. Não se ensoberbece. Até 8? Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 8. Vamos lá? Mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. Amém? Irmãos, entendam, tá? Quando a Bíblia fala caridade, a palavra caridade, ela significa amor em ação, amor em obras. Amém? Então ele está dizendo que não ame apenas por palavras, mas com atitudes, ok? Entendido? Quem entendeu diz amém. Maravilha. Primeira Epístola de João, lá no finalzinho da sua Bíblia, capítulo 3, versículo 18. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra em verdade. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 9 e 10. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 9 e 10. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Primeira Epístola de João 4:20. 4:20. Primeira Epístola de João 4:20. Glória a Deus. Isso aqui, eu sempre gosto de citar esse versículo, irmão. Se alguém declara, eu amo a Deus, porém odeia o seu irmão, é mentiroso. É um quê, Valdo? Oxi. Vamos lá. É um quê? É mentiroso. Ah, meu Jesus. Porque não ama seu irmão, a quem vê. Não pode amar a Deus a quem não vê. Essa é bem na canela, hein, irmão? Olha o que João está dizendo.
Se alguém diz eu amo a Deus, mas aborrece a seu irmão, o que ele é? Está fraco. Oxi. O que ele é, irmãos? Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Fica pensando nesse versículo aí, tá? 16 do capítulo 10. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. Que é isso, pastor? É o resultado, é a consequência de cada um, seja do justo como a do ímpio. Versículo 17, mais uma vez, ao falar de repreensão. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Apocalipse 3,19, para aqueles irmãos que gostam de marcar. Hebreus 12, versículos 7 ao 11. Versículo 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Amém? Pastor, de quem que esse versículo está falando? Está falando daqueles irmãos que são falsos. Fala que te ama, mas quando você vira as costas, fala mal de você. Fala que você é uma bênção, mas quando você vira as costas, fala que você é maldição. É aquele irmão que ele é uma coisa na nossa frente, mas por detrás é outra. E a Bíblia condena ele, a Bíblia condena essa pessoa que tem os lábios falsos. É o que difama, é um insensato. E o verso 19, olha o que diz: na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Pastor, o que o proverbista está falando aqui? Controla a língua. Segura. Teve um programa, já saiu do ar, que tinha um casal, que ele já era um senhor de idade, só que ele não tolerava perguntas que para ele fosse idiota. Quando alguém falava alguma coisa, ele na lata, não pensava, soltava, e a mulher ficava puxando ele: calma, cala a boca, Debal. E ele sem falar: pergunta idiota. Tem pessoas, irmãos, que eu sei que o filtrinho aqui do cérebro para a língua parece que às vezes deu uma danificada. Mas olha o que o proverbista está falando assim, ó: aquele que fala muito também erra muito. Aquele que não consegue controlar, sempre tem aqueles que, ai pastor, pronto, falei, não tem gente assim? Pronto, eu não aguentava ficar assim, mas não aguenta não, vai para casa, toma água tônica para soltar tudo, vai orar. Tem coisas, irmão, que você tem que, conta até 1990, mas respira. O proverbista está dizendo assim, aquele que fala muito, fala demais, também transgride muito. Mas o que modera os seus lábios é prudente. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso, irmão? Maravilha. Vamos lá correr. Temos 5 minutos. Versículo 22, verso 22. A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... A bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Glória a Deus.
Você já viu? Mas isso aqui acontece direto. Não é só aqui não. Direto acontece na igreja. Só muda de endereço. Pastor, ora por mim, para que Deus possa abrir uma porta. Ora por mim, pastor, para que Deus possa abrir uma porta. Ô irmão, vamos orar, vamos sim. Daqui a pouco, irmão. Pastor, Deus abriu a porta. É mesmo, irmão? Que glória é. Então, pastor, é que só tem uma folga no domingo por mês. É que e meu trabalho. Então, pastor, eu vou vir aqui. Só que, ó, Deus abriu. Só que é interessante que vai passando o tempo. E aquela pessoa começa a encutuar. Não vem para o culto. Não se alimenta da palavra. Não ouve um louvor, não ora. E a tendência é ficar fraca. Fica sem comer para você ver, irmão. Não dá para ficar sem cultuar, sem se alimentar da palavra de Deus. Aí daqui a pouco aquele irmão que diz que Deus abriu a porta, tá vindo, pastor, estou passando uma luta. Na onde? Lá no meu serviço. Mas irmão, tu não falou que foi Deus que... É igual alguns relacionamentos. A pessoa, pastor, olha, pensa no bofe. Tremendo e santo. O tempo vai passando. Ô, pastor, ora aí, pensa na luta. Só que antes postou lá, presente de Deus. Quantos irmãos? Ó, quantos na igreja? Quantos? Eu já perdi as contas. Cadê a chave? Pastor, ora aqui pela chave do meu carro. Aí o pastor vai lá e ora, glória, abençoa Jesus. 6 meses depois, colocou até o adesivo, presente de Deus, tá, na rabeta do carro. Bonitão. O pessoal passa lá, presente, 6 meses depois, vende-se. Pastor, você pode falar para esse irmão que está perto de você? Fala para esse irmão assim, ó, a bênção de Deus, irmãos, ela enriquece. E Ele não acrescenta dores. Sabe o que é isso? Não dá dor de cabeça para você. Já está dizendo, bênção é? Bênção. Aí a pessoa fala, não, eu recebi uma bênção, daqui a pouco está lá. Ô pastor, tem aquele negócio lá, ora lá para... Você não é bênção não, irmão, foi disfarçado. A bênção de Deus, a Bíblia diz que ela enriquece e não acrescenta. Ou seja, não vai te dar dor de cabeça, não vai te causar confusão. Ela vai ser uma bênção na sua vida. Vamos lá. Verso 23. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é ser sábio. Ou seja, é você ter prazer naquilo que você faz. Seja bom, seja ruim. É você ter prazer naquilo. Às vezes, esses dias, fui até com o Jonathan, né? Nós fomos fazer uma visita ali na... Como é que é o nome? Na Cocaia. E eu vi que os irmãos ficaram constrangidos. Pastor, me perdoe incomodar o senhor. Eu falei, irmão, eu sou... Quase falei para ele, irmão, eu sou pago para isso, fique tranquilo. Eu vivo, eu tenho prazer disso. Porque tudo aquilo que você faz com prazer é bom. Tudo aquilo que você faz com amor é bom. Ah, pastor, mas você vai fazer a cerimônia fúnebre lá? Ô, irmão, você não tem noção. Eu não vou falar que eu fiquei feliz ali, não, mas é o meu dever. Faz parte do ofício. É o prazer que eu tenho. Ah, pastor, o senhor traz meu professor? Com certeza, vamos lá falar que Jesus é bom. O proverbista está falando assim, ó, seja para aquele que é o bom, como também para o tolo. Tem gente que é ruim e gosta de falar coisa ruim. É o prazer dele. Vamos lá correr, meu Jesus. Verso 24. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Ou seja, Deus cumpre, é o cumprimento daquilo, seja bom ou seja ruim. Verso 25. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento.
Mateus 7, 24 ao 27. Que isso, pastor? Vai falar da água, da casa firmada na rocha, ok? Que a vida do crente que cumpre a palavra de Deus é como a casa firmada na rocha. Versículo de número 27, verso 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Fala de longevidade para aqueles que seguem a palavra de Deus. Eu estou correndo por causa do horário, tá bom, irmãos? Para nós finalizarmos o capítulo 10. Verso de número 28 diz assim: a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Pastor, o que ele está dizendo? Que fora de Jesus, irmãos, não há esperança. Ele é a nossa esperança. Versículo 31 ao verso 32, vai falar de duas línguas, duas fontes e dois fins. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios dos justos sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidade. Amém? Nós vemos aqui Salomão falar de muitos assuntos. Mas o que está em torno de todos eles é você procurar viver a palavra de Deus, você ter temor a Deus, você procurar viver na presença de Deus, você fazer uma escolha. Como que está a sua boca? Só fala maldição ou fala bênção? Como que está a sua vida? Está firmada em Cristo, na rocha, ou está firmada em outra coisa que não é o Senhor? Que possamos, de tudo que nós ouvimos aqui hoje na palavra de Deus, possamos guardar no nosso coração e procurar praticar a palavra do Senhor.